O E aí Procon de hoje não tem piada, sem brincadeira. O assunto é sério. Segundo o censo de 2022, o Brasil tem cerca de 2.100.000 habitantes que apresentam alguma neurodivergência. Autismo, TDAH, dislexia, Tourette, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtornos que atingem uma fatia importante da população brasileira. E essas pessoas têm direitos como qualquer pessoa. Então, vem comigo, que hoje a gente vai responder as dúvidas sobre direito e neurodivergência no E aí Procon. E aí, Procon? 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 Pessoas com neurodivergência também são fãs, querem ir a shows, mas precisam ter um cuidado especial, com áreas acessíveis, assentos diferenciados. Mas e quando você compra o ingresso para um show, pede o assento e não é atendido? E aí, Procon? Comprei o ingresso para um show e pedi um assento em área acessível para pessoa neurodivergente, mas o local não oferecia essa estrutura. Isso é uma violação de direitos? E aí, Procon? Sem dúvida, o local precisa ter sim essa estrutura para acolher essas pessoas. Isso não é opcional, é obrigatório e quando você for buscar efetuar essa compra, procura se informar antes. Caso o local não tenha, ele precisará disponibilizar. Para algumas dessas pessoas, encarar o mundo, enfrentar a realidade, são desafios que causam ansiedade, ataques de pânico, estresse. Elas precisam de um apoio. E para muita gente, esse apoio vem na forma de um animal de suporte emocional. Esses bichinhos acabam sendo um porto seguro no momento em que o mundo à sua volta parece desmoronar. Mas será que eu posso levá-lo para qualquer lugar? Lojas e restaurantes podem negar o acesso de uma pessoa com autismo acompanhada por um cão de suporte emocional? E aí, Procon? Jamais. Isso é garantido por lei, não só para o autista, como pessoas que precisam ali do cão-guia, que tem problema de visão ou algum outro problema com relação a estresse emocional. Isso está na legislação e o estabelecimento precisa sim aceitar o ingresso desse animal. Na rede pública municipal, crianças neurodivergentes contam com todo o apoio. Professores especializados, material didático inclusivo. Nas escolas privadas, no entanto, as coisas podem não ser iguais. Uma escola particular pode cobrar taxa extra para adaptar material didático a um aluno com dislexia? E aí, Procon? Não. O material didático ele tem que ser disponibilizado igualmente para todos os alunos. Se está no contrato a aquisição daquele material, ele não pode jamais cobrar uma taxa extra pela condição ali de saúde do aluno. Pessoas neurodivergentes, em alguns casos, como nos de autismo, por exemplo, contam com rotinas complexas e enfrentar mudanças nessa rotina causa estresse. Filas, lugares muito movimentados, tudo pode causar uma crise. Também por isso, eles precisam de preferência em estabelecimentos comerciais. Mas eles têm esse direito? E aí, Procon? Uma pessoa autista tem direito a atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e bancos? Como isso deve ser sinalizado? E aí, Procon? Sim, os autistas eles foram incluídos na lei de preferências, na lei de prioridades, e isso é em todo o Brasil. Então, qualquer estabelecimento, seja ele bancário ou comercial, o autista tem direito sim à prioridade na fila, à prioridade no atendimento, assim como um cadeirante, assim como uma mulher grávida. Então você tem direito sim a exigir esse direito e caso ele seja violado, eu sugiro buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Sem piada, sem risadinha, mas com alegria sempre. Os direitos do consumidor das pessoas neurodivergentes devem ser respeitados. Os seus também. Então, se você tem alguma dúvida, enfrentou algum problema com algum produto, serviço que adquiriu, vem conversar com a gente que a gente te ajuda. Fala com a gente no @tvcidadejp. O E aí Procon vai ficando por aqui. Um abraço. E aí, Procon? 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 E aí, Procon?